O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são aqueles que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, a colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. O Evangelho de São Mateus se propõe a apresentar a narrativa do Cristo como um novo Moisés. O Cristo tem por função, já que é Ele o Messias, o esperado, levar o povo à travessia. Ele é capaz de conduzir àquele lugar aonde Moisés, embora fosse um servo fiel de Deus, não pôde conduzir. Moisés leva até o Jordão. A partir do Jordão, deve atravessar Josué. Lemos então em sentido alegórico, ou seja, fazendo desta dimensão topográfica, deste caminho de um lugar ao outro, o sinal de uma realidade ainda mais profunda, que o Jordão, na verdade, é um rio que simboliza a travessia que todos nós fazemos quando nos encontramos com a graça que vem através de Jesus Cristo. É assim que João, no seu Evangelho, que tem uma teologia ainda mais profunda do que a de São Mateus, em São Mateus o Cristo é um novo Moisés. No Evangelho de João se diz no prólogo, logo no primeiro capítulo: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo. Nós vamos nos entender sobre estas duas expressões, graça e verdade, para assim poder compreender o fio condutor das leituras de hoje, quando é que o Evangelho de Mateus se encontra com esta passagem do livro do Êxodo oferecida a nós nessa liturgia. É preciso ainda destacar um outro paralelo entre o Êxodo e o Evangelho de Mateus. Ambos são escritos para suscitar esperança a quem se encontra angustiado e desesperançado. É preciso ir a Rubem Alves quando ele diz: o otimista é aquele que se alegra por causa de. O esperançoso é aquele que se alegra apesar de. O Evangelho de São Mateus e o livro do Êxodo são escritos para um povo que deve ter esperança apesar de. No Evangelho de São Mateus, e é isto que motiva o escrito destas narrativas que têm sido nossas companheiras, tanto durante a semana quanto no fim de semana, está sendo dirigido a um povo que está em dúvida sobre se de fato Jesus vai voltar ou não. Porque Jesus havia prometido que haveria de voltar, que iria instaurar o reino de Deus. O início do anúncio evangélico é: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede. Mas começam a aparecer contradições dentro da comunidade de fé. Pessoas que estavam gerando escândalo, pessoas que colocavam em dúvida se de fato ali estava sendo constituído o reino de Deus. E Cristo então diz que o reino de Deus é assim mesmo. Começa pequenininho, como uma semente de mostarda, é um pouco de fermento que uma mulher mistura na massa, é como o trigo que deve ser paciente, crescendo junto com o joio, porque no tempo oportuno o Senhor há de realizar aquilo que prometeu. Assim também o livro do Êxodo está sendo escrito por volta ali do século VI a.C., para um povo que se encontra no exílio da Babilônia. Portanto,
tem que comparecer diante das promessas do Deus dos pais, comparecer diante da travessia feita anos antes pela descendência de Abraão, para assim poder crer de novo. Se Deus, em sua misericórdia e em sua bondade, arrancou os israelitas das garras do faraó, também no momento oportuno irá retirar a descendência de Abraão do exílio da Babilônia. Vamos então nos ater aos versículos da primeira leitura, deixar-nos encantar pelo detalhe. Deus mora no detalhe. Se nós vemos no versículo 7 da primeira leitura, disse que Moisés levantou a tenda, armou-a longe, fora do acampamento, e deu a esta tenda o nome de tenda da reunião, ou uma outra tradução, a meu entendimento mais feliz, é a tenda do encontro. Nós estamos aqui, como estou dizendo, neste livro do Êxodo, nos comunicando com uma série de tradições, e nós podemos assim dizer. 3 são os pilares sobre os quais está fundamentado o Pentateuco, e de modo particular o livro do Êxodo, que é um livro que está sendo escrito, volto a este ponto, por um povo que está na Babilônia, no exílio, e que tem que reencontrar o caminho da esperança. Êxodo é isto, o livro do caminho. Em primeiro lugar, o primeiro ponto é que estes escritos antigos, eles são feitos a partir de empréstimos da cultura antiga. Então há uma série de elementos, o modo com o qual Deus se manifesta, as nuvens, as trombetas, o monte que fumega. Na verdade, nós estamos dizendo de uma maneira com a qual o homem antigo via o divino, o religioso, sempre revestido desta dimensão luminosa, maravilhosa. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, nestas narrativas, há sempre a expressão dos desejos mais antigos e mais profundos da nossa condição humana. O medo, o receio, a fome, a dúvida, a incerteza, há lugar inclusive para a murmuração. São textos, na verdade, que estão dizendo daquilo que todos nós experimentamos. Nós somos seres de desejo, somos seres de saída, as nossas questões interessam a Deus. Este é o segundo pilar. E o terceiro pilar é aquele, quando nós vamos olhando o Pentateuco, ali vai desabrochando uma percepção muito singular de Deus. É um Deus que ama de um jeito pessoal, recíproco, que se envolve, que desce para salvar e que quer se fazer Deus conosco. É isso, assim termina a primeira leitura que nós acabamos de escutar. Moisés diz, este é um povo de cabeça dura. No entanto, Senhor, faz de nós a sua herança e caminha com o teu povo. Se prestaram atenção nestes 3 pontos, o primeiro deles, no Pentateuco, há empréstimos das culturas antigas. No segundo, ali estão expressos os sentimentos humanos, aquilo que cada um de nós, na nossa condição humana, tem. Vemos que estas 2 coisas são comuns às outras culturas e a todas as literaturas. Mas este terceiro ponto, esta visão de um Deus que ama de um modo pessoal, íntimo, recíproco, que guarda, não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel, um Deus que promete, que se envolve com as causas. Aqui está o ponto específico da revelação judaico-cristã. E aí nós conseguimos perceber que este carinho, esta proximidade, este afeto, este jeito de Deus se comunicar é um jeito absolutamente singular. Portanto, estes livros, em sendo tão humanos, são também profundamente divinos. E por que disse destes 3 pontos, como que colocando esta parte exegética em nossa homilia? Porque é preciso entender, sobretudo, este terceiro ponto para perceber porque é que Deus se comunica nas tendas. Se nós vemos bem, é um Deus que vai revelar-se a Moisés, comunicar a sua vontade na tenda. Por que a tenda? Porque a tenda, se nós vamos lá, 2 Samuel, no capítulo 7, versículo 6,
Davi tem o desejo de construir uma casa para o Senhor, um templo físico feito de pedra. E Deus então manda o profeta Natã ir até Davi dizendo: que casa é essa que me é a vez de fazer? Eu nunca morei em casa, eu fiquei sempre andando de tenda em tenda junto aos israelitas. Entende? O Deus de Israel é um Deus que em sendo Deus conosco, em sendo próximo e íntimo, Ele não pode estar esgotado, esvaziado num lugar físico. Porque essa é a nossa tendência humana. Nós queremos que as pessoas se esgotem no nosso pensamento. Nós queremos que as pessoas caibam em nossas expectativas. Nós queremos que o nosso esposo, que os nossos filhos sejam conforme o nosso capricho. Ao contrário do mundo antigo, onde as divindades moravam em templos, o Deus de Israel, em sendo próximo e íntimo, não se deixa pertencer. Ele não tem nome, ele não tem casa, ele não tem imagem, ele caminha de tenda em tenda, porque sendo tão próximo, tão íntimo, tão envolvido, um Deus que escuta, um Deus que vê, um Deus que salva, ele não é um Deus que pode ser banalizado, que pode ser manipulado e que pode ser abusado. Por isso ele não pode ter nem nome, nem imagem e nem casa. A sua imagem, ele se manifesta como o pai dos órfãos e das viúvas, protetor. O seu nome é aquele que ele vai comunicar a Moisés, é Hesed e Emet, ou seja, Hesed, amor, graça, bondade, misericórdia, docilidade, Emet, confiança, verdade. A sua casa é o lugar onde ele precisa manifestar-se. Há momentos em que ele é casa junto com a viúva de Sarepta, que não tem o que dar de comer aos seus filhos, e quando está pronta a fazer com aquele punhado de pão, de farinha, o último pão para dar de comer ao seu filho, ali aparece o profeta Elias, dando-lhe a promessa de que jamais a sua vasilha estaria vazia. Ele é presença quando Jeremias chora diante da incompreensão dos sacerdotes. Ele é presença quando Elias tem que fugir da rainha Jezabel e de Acabe, depois de ter feito descer fogo do céu no vale de Quizon. Portanto, perceba, a casa dele é o coração dos homens e das mulheres, inclusive nas suas angústias, que se dispõem para fazer morada de Deus. Porque, como lembra Ana Sui, uma psicanalista de que gosto muito, mora no amor a solidão, não é? Deus também mora em nossa solidão, em nossa angústia. É neste lugar em que nós não somos nós mesmos, onde nós desistimos do nosso cálculo, da nossa compreensão, da nossa vontade, do nosso capricho. É neste lugar que Deus pode habitar. E não nos esqueçamos, nos mandamentos está unida esta dupla dimensão. Um Deus que não se deixa conter, porque Ele é rosto. É isso, Deus fala com Moisés como a um amigo. É isso que nós escutamos na primeira leitura. Ele quer ser face, quer ser rosto. Lá onde você e eu imaginarmos que Deus está submetido ao nosso capricho e à nossa vontade, nós não estamos diante de Deus, mas de um ídolo. Deus é face, reciprocidade, encontro, é próximo. E por isso o mandamento de Deus tem a sua plenitude. Amar a Deus, que é face sobre todas as coisas, e amar o próximo como a nós mesmos. Por quê? A face do próximo é o lugar onde eu me encontro com Deus. O rosto do próximo é uma epifania da graça de Deus. Quando eu tenho intimidade com Deus, eu sou capaz de reconhecer o outro como sendo um lugar onde o sagrado está todo manifesto. Por isso o nome que ele comunica a Moisés é: eu sou o que sou. Por isso o nome que ele comunica a Moisés: eu sou todo graça e todo verdade. Por isso Moisés fala com Deus como a um amigo, porque a partir da nossa amizade com Deus, nós vamos nos aprendendo a sermos mais amigos uns dos outros. E é isto que tem que ser a fonte da confiança profunda, do entusiasmo, do esperançar na nossa existência.
O Senhor é indulgente, é favorável, é bondoso, é compassivo, cantávamos no Salmo. Ele, inclusive, não fica insistindo em nossas culpas, não fica nos acusando. Olha como Deus é diferente de nós. Nós nos acusamos, nos repreendemos. Deus não. Aquilo que Ele aponta de falha em nós, não é porque tenha um gosto por nos acusar. Deus não é um acusador, Ele é juiz. E é próprio do juiz escutar, para poder exercer aquilo que é justo. E vamos então, para terminar esta reflexão, ao Evangelho. Como disse, no Evangelho de Mateus, o Cristo está sendo apresentado como um novo Moisés. E nós estamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é chamado de o Sermão das Parábolas. E aqui vamos entender um detalhe, num primeiro momento despretensioso. O Evangelho assim se inicia, que Cristo deixa de lado as multidões e vai para a casa. Consegue ver o paralelo? A casa, a tenda, o lugar da intimidade, da amizade. Ele deixa o barulho da multidão, falou parábolas à multidão, mas a multidão não é capaz de compreender. E hoje nós somos uma multidão, hein? Nós somos uma multidão. Estamos o tempo todo junto, correndo para lá e para cá, fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, massificados. Uma sociedade do cansaço, como lembra Byung-Chul Han. E Cristo então chama os seus discípulos à intimidade da sua casa, à reciprocidade, naquele lugar onde a voz da multidão não pode alcançar, para explicar-lhes o sentido da sua palavra. Deixemos então nesta manhã que o Senhor nos conduza à tenda do encontro, ao lugar onde Ele nos sussurra com a sua voz suave, com a sua bondade, com a sua graça e com a sua verdade. Tornemo-nos amigos de Deus, do Deus que quer ser nosso amigo, como foi de Moisés. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.